entender um pouquinho melhor sobre o enfisema pulmonar. É uma doença crônica onde ocorre a destruição dos alvéolos, né? Os alvéolos, os nossos cachinhos de uva, né? Que é onde acontece a hematose, fica lá na pontinha dos bronquíolos. Os pulmões perdem a elasticidade e os alvéolos ficam maiores. Vamos lembrar da bexiga, né? No aniversário. Então a gente vai encher a bexiga e aí, uma vez que você encheu a bexiga, quando você esvazia, ela não fica mais com aquele formatinho que ela tinha, né? Ela fica meio molenga, fica meio disforme. Acontece a mesma coisa com o alvéolo. Então, o alvéolo é aquela bexiga murchinha antes da gente encher. Ele tem uma quantidade mínima de ar lá dentro, tá certo? E aí, o que acontece? É como se ele, né, fizesse esse movimento, né, do ar entrando e saindo, e aí de repente ele pega aquela formatação daquela bexiga que a gente encheu e fica molenga, então com aquele aspecto disforme, né, porque ele teve a destruição da parede dos alvéolos, né, então aqueles cachinhos de uva, eles são destruídos e aí ele fica todo disforme, então ele perde a sua elasticidade, tá? Isso causa desconforto respiratório às pessoas que estão doentes, né? Por que isso vai causar desconforto respiratório? Porque se o alvéolo está destruído, o que a gente viu lá na imagem da hematose? Lembra dos capilares sanguíneos? Então, em volta dos alvéolos, nós temos os capilares sanguíneos. Se eu tenho a destruição da parede dos alvéolos, eu também vou ter a destruição dos capilares sanguíneos que estão ao redor daquela parede. Então, eu não vou ter a troca gasosa. Então, quanto mais alvéolos destruídos eu tiver, menor vai ser a minha capacidade de realizar as trocas gasosas. E por isso que a pessoa ela tem dificuldade para respirar, tá certo? Normalmente, enfisema se deve ao tabagismo, podendo também ser causado por vapores químicos ou poluentes e fatores genéticos, mas o principal, como eu já disse, é o tabagismo. E os sinais e sintomas, né? Falta de ar, chiado ao respirar, tórax inchado, que é aquele tórax em tonel que eu falei para vocês, né? Que é aquela deformidade que acontece na caixa torácica por conta do esforço respiratório contínuo, hipertensão arterial, letargia. A letargia, a pessoa ela fica mais lenta, mais cansada, o raciocínio fica mais lento até, né? A pessoa fica mais lentificada. Tosse prolongada e persistente, deformidades nas unhas, tá? Então, por conta da dificuldade que a pessoa tem para realizar a troca gasosa, pode acontecer deformidades nas unhas, que a gente chama unhas em relógio, tá? Diagnóstico e tratamento são os mesmos citados no tema DPOC. Lembra que a gente conversou? Então, o paciente vai ao consultório, relata se é tabagista, se trabalhava com agentes tóxicos, né? Fumaça, o médico faz o exame físico, pede exames complementares como espirometria, gasometria, e aí sim ele fecha o diagnóstico, tá? E o tratamento é feito com broncodilatadores, tá? E no último estágio, onde já não tem mais jeito, a pessoa precisa utilizar o oxigênio domiciliar. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a tuberculose. A tuberculose já foi uma grande vilã, né, na história. Hoje ela é uma doença que tem tratamento, que tem cura, ela deixa algumas sequelas, né, no pulmão, mas a gente consegue tratar e curar a população, tá? A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que é o bacilo de Koch, né? Que é o cara que descobriu esse bacilo, que afeta os pulmões
embora possa acometer outros órgãos e sistemas. Então, o bacilo de Koch, ele pode acometer outros órgãos, né? Mas na aula de hoje nós vamos falar somente sobre os pulmões, tá? Esse bacilo, ele destrói a estrutura alveolar, formando-se cavernas. Fica parecido com aquela estrutura que a gente estava vendo naquela imagem do enfisema pulmonar. Fica aquela imagem cavernosa, tá? Então, ela vai causar a destruição do alvéolo, né? Causando cavernas no tecido pulmonar e provocando o rompimento dos vasos sanguíneos. Quando ele causa o rompimento dos vasos sanguíneos, né? É por isso que a pessoa, quando ela tosse, na expectoração ela tem a presença de sangue. Então, como é feita a transmissão? O bacilo de Koch é transmitido através das gotículas eliminadas pela respiração, por espirro e tosse. Então, a pessoa que tem tuberculose, né, ela precisa usar uma máscara, né, para nos proteger, né, para que evite que nós nos contaminemos, né, que nós adquiramos o bacilo, tá? E essa pessoa ela precisa ficar em isolamento durante o período que ela está realizando o tratamento, tá? O período de transmissibilidade. Com o início do esquema terapêutico adequado, a transmissão tende a diminuir gradativamente, tá? Então, a partir do momento que começa o tratamento com a medicação, o risco de transmitir, ele vai diminuindo, tá bom? Então, após 15 dias do início do tratamento, o risco ele já diminui significativamente. O risco da pessoa passar a doença para outras pessoas. Os sintomas: tosse por mais de 2 semanas, produção de catarro, nos casos mais avançados pode aparecer com sangue, febre, sudorese, cansaço, dor no peito, falta de apetite e emagrecimento, tá? Então essas são as principais características, né, os principais sintomas da doença. Diagnóstico da tuberculose. Então, o diagnóstico ele leva em consideração os sintomas, né, que é confirmado pela radiografia de pulmão e análise do catarro, através do teste de Barr. Esse teste de Barr, ele é feito em laboratório, né, onde é analisada a amostra do catarro e nessa análise vai ser verificada a presença ou não do bacilo de Koch. Se tiver a presença do bacilo, é porque a pessoa tem a tuberculose e precisa iniciar o tratamento medicamentoso. Também são realizados exames complementares, como a broncoscopia e a biópsia pulmonar. A broncoscopia se assemelha bastante a uma endoscopia, só que o aparelhinho ele vai dentro do pulmão. Aí o médico coleta uma alíquota do pulmão e também vai para análise para verificar a presença ou não do bacilo, correto? E como é feito o tratamento, tá? O tratamento ele é feito com 3 medicamentos, né? 3 drogas que a gente chama de esquema RIP, que é a rifampicina, isoniazida e a pirazinamida. Então, durante 2 meses, o paciente toma os 3 medicamentos e a partir do 3º mês, toma só a isoniazida e a rifampicina. O tratamento ele precisa ser feito à risca. Se o paciente interromper o tratamento, ele precisa retomar o tratamento desde o início. O paciente só consegue negativar o bacilo se ele fizer o tratamento à risca. Por isso é importante que esse paciente, se ele não estiver internado, que ele seja acompanhado pelo posto de saúde de perto para que se assegure que esse paciente está tomando a medicação, tá? Esse paciente ele passa por um período de internação hospitalar e durante o período em que ele tem alta hospitalar e que ele continua o tratamento em casa, ele precisa ser acompanhado pelo posto de saúde, tá? Recomendações.
Não suspenda as medicações antes do prazo previsto. A desnutrição, o alcoolismo, o uso de drogas ilícitas, né? As drogas ilícitas são aquelas que são proibidas, né? Não é o caso do álcool e do cigarro, que são drogas lícitas. E de medicações imunossupressoras. O que são medicações imunossupressoras? São medicações que abaixam a imunidade, tá? Aumentam o risco de contrair a doença, porque o bacilo ele está no ar, né? Ele fica no ar. Por isso que os bebezinhos, antes deles saírem do hospital, eles já precisam ser vacinados, né? Para que eles não adquiram o bacilo, porque a imunidade deles está zerada, eles acabaram de nascer. Então eles são extremamente suscetíveis, tá certo? Familiares e pessoas próximas aos infectados devem utilizar máscaras especiais, que é a N95, que é uma máscara que impede que o bacilo, né, entre na nossa via aérea respiratória. Então, o paciente, né, se ele tiver condições de sair, de se locomover, se ele utilizar a máscara branca, que é aquela máscara cirúrgica, as outras pessoas não precisam utilizar nada. Mas, se ele estiver muito debilitado, precisar ficar num ambiente fechado, todas as pessoas que entrarem dentro desse ambiente fechado e tiverem contato com ele, precisam utilizar essa máscara N95, tá certo? Para evitar a transmissibilidade. Lavar bem as mãos sempre que tiver contato com o doente e separar os utensílios domésticos. Bom, então aqui a gente encerra a nossa aula sobre doenças respiratórias. Espero que eu tenha conseguido ser clara, né? E tenha conseguido transmitir para vocês as informações. Eu agradeço a atenção e vou deixar uma mensagenzinha final para vocês, que eu sempre gosto de deixar uma mensagem, né? Que é para a gente continuar o nosso curso, sempre juntos, que a gente vá até o final, aprendendo juntos, construindo, né, essa ponte do saber, né? O tempo muito me ensinou a amar a vida, não desistir de lutar, renascer na derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e a ser otimista. Aprendi que mais vale tentar do que recuar, antes acreditar do que duvidar, que o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a nossa caminhada. Obrigada.